tal maneira que ela fica custodiada dentro de mim. Que me enamoro de tal manera, exacto, que la tengo custodiada en lo íntimo de mí. Eu me enamoro de tal maneira que a tenho custodiada dentro de mim. Y la voy enriqueciendo y embelleciendo cada vez más con mis atributos. E eu a vou enriquecendo e embelezando cada vez mais com meus atributos. Bueno, a ver. E aí, Maria Antonieta? Olá, boa noite, Soutor Salvador. Eu ia perguntar, é preferível que eu fale, obviamente que falo melhor português que espanhol, mas falo agora para o doutor Salvador em espanhol o que lhe quero perguntar ou falo Sim, em pode brasileiro? falar. Se você fala em português primeiro o doutor, e em espanhol. Certo. Doutor Salvador, eu lhe escrevi e você sabe que estamos tentando hacer una traducción del libro del cielo en portugués, porque hay cosas que nosotros entendemos que la traducción en brasileño es un poco distinta de portugués. Y, por ejemplo, ahora surge un ejemplo que yo gustaría de preguntar al doctor. Cuando Eliana leyó, dije, la criatura queda llena de mí y yo de ella, y como mi voluntad contiene santidad, belleza, poder, pero yo tengo aquí potencia. E poder e potência são diferentes, porque poder, o poder está sujeito à necessidade de um objeto, enquanto a potência é intrínseca. E eu penso que aqui se adapta melhor a palavra potência que poder. ¿Qué piensa usted? Antonieta, a ver, nada más que hay dos frases en donde están las dos palabras. La primera frase, a ver, Karina. Sim. Doutor, pode repetir? Que hay dos frases en donde están las dos palabras. Há duas frases onde estão as duas palavras. La primera frase dice, es después de donde dice recipientes llenos de diferentes líquidos. A primeira frase fala depois de onde diz que são recipientes cheios de diferentes líquidos. Dice que uno se vierte en el otro y uno queda lleno de lo que contenía el otro. Se verte dentro do outro e o outro fica cheio do que contém o outro. Y un poquito más adelante dice, así la criatura queda llena de mí y yo de ella. E um pouco mais adiante ele diz, assim a criatura fica cheia de mim e eu fico cheio dela. Y como mi voluntad contiene santidad, belleza, potencia, amor, etc. E como a minha vontade contém santidade, potência, amor, etc. Así el alma, llenándose de mí, assim a alma enchendo-se de mim, fundiéndose y abandonándose en mi voluntad, e vendo-se e abandonando-se em minha vontade, viene a llenarse de mi santidad, vem a encher-se da minha santidade, de mi amor, do meu amor, de mi belleza, da minha beleza, etc. e etc. En el modo más perfecto que a criatura es dado. Do modo mais perfeito que é dado à criatura. Y yo me siento lleno de ella. E eu me sinto cheio dela. Y encontrando en ella mi santidad, mi belleza, mi amor, etc. E encontrando nela minha santidade, minha beleza, meu amor, etc. Las miro como si fueran cosas suyas. Eu a olho como se fossem coisas suas.
Entonces, si nos damos cuenta, también está la palabra potencia. E então, se nós nos damos conta, também está a palavra potência. Y una cosa que sí tengo que decirle, todas las lecturas que hemos hecho, cuando menos desde que empezamos con este grupo, E que assim, ustedes las leen en portugués, en el libro que tienen, eu tenho que dizer que todas as leituras que fizemos desde que começamos esse grupo, todas las lecturas que hemos hecho juntos, todas as leituras que nós fizemos juntos, están total y absolutamente de acuerdo con la traducción que nosotros tenemos. estão total e absolutamente de acordo com as leituras que nós temos. Así que no hay problema con la traducción que ustedes tienen. Está acorde a lo que es en las libretas de Luisa. Assim, não tem problema com a tradução que vocês têm, porque estão de acordo com as leituras do livro de Luísa. Doctor, es que neste texto la palabra es poder, no potencia en la traducción que en el portugués de Brasil. Es lo mismo. Que es lo mismo. Es lo mismo. Un coche tiene determinado poder. ¿A qué me estoy refiriendo? A que tiene una potencia determinada. Si yo digo que Dios tiene el poder de crear, es lo mismo que si digo que tiene la potencia de crear. O mesmo que falo, se eu digo que carro tem determinado poder, é o mesmo se eu digo que se Deus tem uma potência e também poder, é a mesma coisa. ¿Sí? O sea, en verdad, hasta donde vamos, todas las lecturas que hemos hecho están totalmente acorde con lo que Luisa escribió. Assim, quando estamos lendo, todas as leituras estão de acordo com aquilo que Luísa escreveu. Sim, Maria Antônia. Não concordo muito, mas obrigada. Não concordo. De facto, não, porque potência é diferente de poder, porque potência é uma capacidade intrínseca. Además, yo estuve vendo aquí, es verdad, es que es diferente. Hay veces que pueden ser similares. Poder se refiere a la capacidad de influenciar, controlar o dominar algo o alguien, sea a través de recursos materiales, autoridade ou influência social. E a potência se refere à capacidade inerente de realizar algo, ou energia disponível para agir, ou capacidade de sistema de produzir trabalho. É tenue a diferença, mas há diferença. No. Sí. Lo estás viendo desde el punto de vista humano. Sí. Lo estás aplicando al hombre. Não, você está vendo desde da visão humana, está aplicando desde a potência humana. Certo. Y lo que estamos leyendo es en Dios, no en el hombre. E o que nós estamos lendo é em Deus e não no homem. Compreendido, muchas gracias. Bueno. Entonces, creo que es una lectura que nos va llevando de la mano a ese intercambio de vida. Então, essa é uma leitura que vai nos tomando pela mão e nos levando a intercâmbio de vida. Que esa es la finalidad que Jesús tiene con nosotros. Essa é a finalidade que Jesus tem para nós. Y que ya lo hemos visto, que incluso en nuestra doctrina, en el catecismo de la Iglesia Católica, está marcado. E que nós já temos visto que na doutrina, no catecismo da Igreja Católica, também está marcado, está escrito. Sí, o sea, el llenarnos de esa naturaleza,
nos enchermos dessa natureza divina. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Acuérdate que este es el grupo del silencio. Vocês recordem que esse é o grupo do silêncio. As pessoas ficam meio tímidas, doutor. No, a mí me da gusto, o sea, en realidad, porque cualquiera de dos, o es que entienden todo, que lo tienen ya muy claro, y entonces ya no hay necesidad de estar comentando ni preguntando. Me da mucho gusto, en verdad. Para mim me dá muito gosto, porque ou eles estão entendendo tudo e já não tem necessidade de explicar, então para mim está muito bem. Y eso, diante prefiero da- pensar en eso y no pensar en que son muy tímidos y no quieren hablar. Bom, Karina es muy tímida. eu queria falar vou falar em português, depois eu falo em espanhol. Que nessa leitura, o que me tocou muito é o fato desse amor, a unidade que ele pede tanto e que é tão apaixonante, né? Ele se apaixona e ele, quando ele se apaixona, é tudo que a gente quer. Não? Así es. Então, isso... Ahora apareció Natalia, ya hacía mucho tiempo que no la veíamos por aquí. Pois é. Boa noite, doutor. Hola, Natalia. Tudo bem com o senhor? Eu queria comentar aqui no trecho, quando ele fala, eu me sinto preenchido por ela. Jesus também se preenche pela alma, assim, pelo amor dela, imagino, seja que é o próprio amor dele. O que ele quer dizer quando ele se refere, eu me sinto preenchido por ela? Ay, yo me siento que, perdón. Que me sinto lleno de ella, de la alma. Lleno. Sim. Cuando Jesús nos comunica todo lo suyo, o sea, ya no tenemos el amor humano, sino el amor divino, ya no tenemos las virtudes humanas, sino las virtudes divinas, o sea, estamos llenos ya de todo lo divino. Quando Jesus enche a alma dele, nós já não temos as virtudes humanas, mas são as virtudes divinas. Jesus nos comunica tudo. Y esto, si tomamos en cuenta esta frase que repetimos, de que toma todo eso como nuestro, no como suyo. E se nós levamos em conta que ele diz isso, ele toma como se fosse nosso e não como seu. Entonces lo que está recibiendo es la parte divina de Natalia. Então, o que ele está recebendo é a parte divina da Natália. No es que Natalia le esté regresando lo suyo. Não é que Natália está devolvendo para ele o que é dele. Y aparte, tú le das más de lo que él te dio. E, além disso, você dá para ele mais do que o que ele te deu. Porque a lo que él te dio, tú le agregas la parte tuya, personal. Porque ao que ele te deu, você acrescenta a tua parte, o que é pessoal. Y cuando Jesús recibe eso, entonces él lo hace suyo y le agrega más amor de él y te lo da. E quando Jesus recebe isso, ele faz isso ser seu e adiciona mais amor do que o que ele te dá.
Por eso es que esto es como una bola de nieve que va creciendo, ¿sí? Creciendo cada vez más. É por isso que isso se torna uma bola de neve que vai crescendo, crescendo cada vez mais. O sea, no es nada más que me dé lo suyo y se lo regreso y me lo vuelve a dar y se lo vuelvo a regresar. Não é somente como que ele me dá o que é seu e eu retorno para ele, e ele torna a me dar e eu também devolvo para ele. Não é somente isso. No es un juego de pelota. Não é um jogo de bolas. É o nosso mais o dele. É isso, doutor. É a nossa parte, é o nosso amor, mais o amor dele. Ujú. É isso? ¿Sí? Ok. Obrigada. Seguimos, doutor? Seguimos. Então, agora, capítulo 104, 20 de setembro de 1915. Castigos. Cada ato deve ser atado pelo fiat entre a divina vontade e a humana. Continuando no meu estado habitual, meu amável Jesus mostrava-se tocando e golpeando as criaturas com chicotes em suas mãos. E parecia que os castigos estavam se alargando mais. E entre tantas coisas, parecia que se tramava uma conspiração contra a Santa Igreja. E mencionavam-se Roma. O bendito Jesus estava aflito e, como que coberto por um manto negro, disse-me: minha filha, os flagelos farão os povos ressurgirem, mas serão tantos que os povos estarão envoltos em dor e luto. E sendo as criaturas membros meus, por isso estou coberto com um manto negro por causa delas. Eu estava completamente... Espérame. Esto Jesús nos aclara que Él tiene que sufrir todos los sufrimientos de la familia humana. Sí, decíamos que Jesús tiene que tomar el sufrimiento de toda la familia humana y sufrirlo Él. Estávamos falando que Jesus tem que tomar todo o sofrimento da família humana e sofrer tudo ele mesmo. Por lo tanto, también el sufrimiento, el dolor de los flagelos lo tiene que sufrir Él. Portanto, a dor, o sofrimento dos flagelos, ele tem que sofrer. O sea, no es ajeno al sufrimiento de la criatura, aún en los castigos que Él manda. Ou seja, ele não é alheio aos sofrimentos da criatura, ainda nos sofrimentos, nos castigos que ele envia. Por eso Luisa, en muchas ocasiones, se oponía a que flagelara para que no sufriera más. E por isso que Luísa, ela se opunha aos sofrimentos e aos flagelos para que ele não sofresse mais. Seguimos, Helena. Sim, doutor. Eu estava completamente consternada e o rogava para que se aplacasse. E ele, para me aliviar, disse-me: minha filha, o fiat deve ser o doce nó que unirá todos os teus atos, de modo que a minha vontade e a tua formarão o nó. Saiba que cada pensamento, palavra e ato realizados
atado com a minha vontade, são tantos canais de comunicação que se abrem entre mim e a criatura. Se todos os teus atos forem amarrados com a minha vontade, nenhum canal de comunicação divina estará fechado entre mim y ti. Fiat. Entonces, nos dice que los flagelos son lo que va a hacer resurgir a los pueblos, a las personas. Então, o que ele nos diz é que os flagelos é o que vai fazer ressurgir aos povos e às pessoas, o que vai fazer regressar aos povos e às pessoas. Él dice que quiso conquistar al hombre por medio del amor, Ele disse que quis conquistar o homem por meio do amor, pero que como no quiso, no se dejó, mas como ele não quis, ele não se deixou conquistar, ahora lo conquistará por el terror. agora ele o conquistará pelo terror. ¿Sí? Así que por eso es que flagela, y entender que el flagelo es una manifestación de amor. E é por isso que ele o flagela. E vamos entender que o flagelo é uma manifestação do amor. Y por eso nos pone también que todo en nosotros, ¿sí?, debe estar totalmente unido a ese fiat divino. E é por isso que também nos diz que tudo em nós deve estar unido a esse fiat divino. Y que si todos nuestros actos, si estuvieran unidos con su voluntad, E se todos os nossos atos estiverem unidos com a sua vontade, serían canales de comunicación con Él. seriam canais de comunicação com ele. Eso quiere decir que en cada acto, ese canal que se abre nos pondría en el acto todos los atributos de Jesús. Isso ele nos diz que cada ato que nós fazemos é um canal que se abre. E nesse ato, o que, doutor? A través de ese canal, Él deposita sus atributos en nuestro acto. E através desse canal, ele deposita os seus atributos neste ato. Y por eso el acto se convierte en acto divino. E por isso que o ato se converte em ato divino. ¿Sí? Ahora, si Él dice que, bueno, Él quisiera que todos los canales, o sea, todos nuestros actos, estuvieran siempre abiertos. E ele diz que quisera ele que todos os nossos canais e todos os nossos atos estivessem abertos. O sea, siempre unidos a la divina voluntad, Ou seja, sempre unidos à divina vontade, para que pudiera comunicarnos todo lo suyo para que ele pudesse comunicar tudo o que é dele. y así llevar a cabo ese intercambio de vida y nosotros tener vida divina. E assim concluir esse intercâmbio e que nós tenhamos vida divina. A ver, Luciana. Oi, Boa noite. Hola. A Ana Luísa queria fazer uma pergunta. A ver, Pode falar. é... todo mundo que todo mundo que vive aqui na Terra, Jesus está na pessoa igual ele está em quem está na divina vontade? a ver, Karina. Entende? Em todas as pessoas que vivem em la tierra, Jesus está também como em las pessoas que vivem em la divina vontade. Jesús está en todos.
Jesus está em todos, pero está como principio de vida. mas ele está como um princípio de vida. O sea, Él es el que nos da la posibilidad de movernos. Él es el primer movimiento de nosotros. É ele que nos dá a possibilidade de nos movermos. Ele é o primeiro movimento nosso. Pero no está en nosotros como vida. Mas ele não está em nós como vida. En las almas que llegan a vivir en la divina voluntad, Nas almas que chegam a viver na divina vontade, Él se pone como vida nuestra. ele se põe como nossa vida. O sea, en los primeros, en los que nada más mora en ellos, el alma puede seguir haciendo su vida normal. Nos primeiros, a alma pode seguir vivendo a sua vida normal. Incluso puede seguir pecando. Inclusive, podem até seguir pecando. Y convierte a Jesús que mora en él con un Jesús sufriente. E converte a Jesus que mora neles em um Jesus sofrente. Y en el alma que vive en la divina voluntad, E na alma que vive na divina vontade, ahí ya no hay forma de poder pecar, aí já não há forma de poder pecar. porque la divina voluntad, o sea, impide a los vicios y a las tentaciones actuar en nosotros. Porque a divina vontade impede os vícios e as tentações de agir em nós. ¿Te queda claro, chiquita? E ficou claro, Ana Luísa? Sim, entendi. Estava com saudade de você, Chiquitita. Uhum, Ela também, né, Ana Lu? sim. Sempre pergunta de também. você, Carolina. Eu também, Ana. Uhum. Então fala boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tesouro. Es hora de dormir para los niños. Alguém quer alguma pergunta? Então, seguimos. Seguimos, então, doutor. ¿Sí? Vamos agora para o capítulo 105, 2 de outubro de 1915. Os pecados crescentes atraem novos castigos. Desculpe. Depois de ter sofrido muito pelas audiências, pelas ausências do meu sempre amável Jesus, pareceu que ele veio um pouco, porém, tão sofredor que aterrorizava. Tomei coragem, aproximei-me de sua boca e, tendo-o beijado, tentei absorver. Quem sabe conseguiria aliviá-lo, sugando parte de suas amarguras. Para minha surpresa, desta vez, pude tirar um pouco da amargura que nas outras vezes não conseguira. Mas Jesus estava tão padecente que parecia não perceber. Contudo, após fazer isso, como que despertando, ele me olhou e disse: minha filha, não suporto mais, não aguento mais. A criatura chegou ao ápice e me encheu de tamanha amargura, que minha justiça estava prestes a decretar a destruição geral. Mas tu chegaste a tempo de arrancar um pouco da amargura, de modo que a minha justiça ainda possa ser adiada. Entretanto, os castigos se intensificarão mais ainda.
O homem me provoca, leva-me a encher e quase saturá-lo de dores e castigos. De outra forma, ele não se redimirá. Então, aproximei-me em suplicar-lhe que se acalmasse. E ele, com um tom comovente, disse: "Ah, minha filha, ah, minha filha", e desapareceu. Fiat. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Él está sufriendo, ¿sí? Pero un sufrimiento muy grande, o sea, más que lo habitual. Y esto Bom, es por los castigos que ha estado mandando. bom, o que ele nos diz aqui é que ele está sofrendo mais do que os sofrimentos habituais, isso por causa dos castigos que ele está mandando. Pero Luisa, o sea, recordando lo que antes Jesús le participaba de sus penas por medio de un líquido que salía de su boca, Mas Luísa, lembrando de que ele participava dos castigos através de um líquido que saía da sua boca, ella se acerca a la boca de Jesús y empieza a chupar, a succionar, a ver ela, si puede sacar algo de esas amarguras. ela se aproxima da boca de Jesus e ela começa a, a fazer uma sucção para receber dele essas amarguras. Y en esta ocasión sí logra recibir algo. Jesús le participa muy poco de esas penas. Dos Estados Unidos. E nessa ocasião, ela consegue que Jesus participe a ela algo dessas amarguras, De esos sufrimientos. desses sofrimentos. Y gracias a eso Jesús le dice que es tanto el sufrimiento que le damos E graças a isso, Jesus lhe diz que é tanto sofrimento que nós lhe damos, que estuvo a punto de destruir todo, que ele esteve a ponto de destruir tudo, pero que por lo poco que Luisa pudo recibir de esas amarguras, mas pelo pouco que Luísa pôde receber dessas amarguras, ahora la justicia divina puede esperar otro poco. agora a justiça divina pode esperar mais um pouco, ¿Sí? Pero advierte que los castigos van a aumentar. mas ele adverte a ela que os castigos ainda vão aumentar. Así que, bueno, esto nos lleva a la necesidad de tratar de extraer algo de sufrimiento de Jesús. Mas isso nos mostra a necessidade de nós também tentarmos extrair algo dos sofrimentos de Jesus. O sea, compartir los sufrimientos de Él Ou seja, compartilhar os sofrimentos dele, para evitar más flagelos. para evitar mais flagelos. Y esto solamente lo podemos hacer en la divina voluntad. E isso nós só podemos fazer na divina vontade. A Silânia quer perguntar? Doutor, como a Luísa, para ajudar Jesus, né, a diminuir a amargura dele, e na divina vontade, como podemos fazer isso? Bueno, o sea, Como podemos ajudá-lo? tomando en la divina voluntad, nos unimos a los sufrimientos de Él y tomamos parte, o sea, hacemos la intención de tomar parte en esos sufrimientos. ¿Sí? Sim. O sea, esto es con la intención. Al mismo tiempo,
cualquier sufrimiento que tengamos nosotros, o sea, puede ser físico, alguna enfermedad, alguna discapacidad, puede ser moral, alguna pérdida, alguna ausencia, o sea, de familiares, en fin, o espiritual inclusive. Cualquier pena de estas las podemos unir a las penas de Jesús. Tomando parte na divina vontade, nos unimos nos sofrimentos dele e tomamos parte, ou seja, fazemos a intenção de tomar parte nesses sofrimentos. Isto é, com a intenção. Ao mesmo tempo, qualquer sofrimento que tenhamos, ou seja, pode ser físico, alguma enfermidade, alguma incapacidade, pode ser moral O espiritual, ou espiritual. ¿Qué más, doutor? la podemos unir a los sufrimientos de Jesús. Podemos unir aos sofrimentos de Jesus. Y entonces estos sufrimientos se convierten en sufrimientos redentores, igual que los de Jesús. Então, esses sofrimentos se convertem em sofrimentos redentores, iguais aos de Jesus. ¿Sí? Así que esa es la manera. Y aparte, o sea, ya como algo extra, el vivir en la divina voluntad E como algo extra, ou seja, o viver na divina vontade, es un martirio continuo de nuestra voluntad. é um martírio contínuo da nossa vontade. Y ese martirio continuo también tiene la capacidad de aliviar el sufrimiento de Jesús. E esse martírio contínuo também tem a capacidade de aliviar o sofrimento de Jesus. Así que estos son los medios para lograr disminuir un poco la intensidad del sufrir de él. Estes são os meios para conseguir diminuir um pouco a intensidade do sofrimento dele. Sí, Silania. Sim, doutor, entendi. É mesmo que eu passe por uma tribulação, uma calúnia, tudo isso eu posso unir ao sofrimento de Jesus e oferecê-lo na divino querer para que seja assim, amenizado o castigo no mundo, é isso, né? Así es. Sí, cualquier ofensa, cualquier calumnia, cualquier cosa que recibamos, agresión, lo podemos unir, lo debemos unir. Sim, qualquer coisa, qualquer ofensa, calúnia, agressão que recebemos, podemos unir. Podemos oferecer. No, pero también debemos. Devemos oferecer. Amém. Até mesmo no caso de uma doença, de um acidente, também oferecer. También enfermedad, Sim, enfermidades. discapacidad. Sim. E todas as situações de sofrimento no trabalho. Ujú. La pobreza, el hambre, Sim. A pobreza, a fome, el frío, frio, todo aquello que nos ocasione un sufrimiento, tudo aquilo que nos ocasiona um sofrimento. es posible ofrecerlo y unirlo a los sufrimientos de Jesús. É possível oferecê-lo e uni-lo aos sofrimentos de Jesus. Cualquier dolor, un dolor de cabeza, o un dolor de un pisotón que me den, Qualquer dor, uma dor de cabeça ou uma dor de uma pisada que me deem, todo eso es capaz de unirse y formar sufrimientos redentores. tudo isso é possível, capaz de unir e formar sofrimentos redentores. Natália. Oi, Natália. Doutor,
Oi, os sofrimentos de Jesus é o sofrimento dele nas criaturas. Quando a gente fala de sofrimento de Jesus. El sufrimiento de Jesús es el sufrimiento de Él en las criaturas. Cuando hablamos del sufrimiento de Jesús, está incluido el sufrimiento que recibe de nosotros. Y también por la unidad de la divina voluntad está el sufrimiento nuestro. está incluído o sofrimento que ele recebe de nós e também pela unidade da divina vontade, que está também o sofrimento nosso. As almas vítimas, no tempo de maior flagelos, elas vão continuar atuando quando a gente passar pela tribulação, assim? As almas vítimas em tempo de flagelo também vão a... Como, Natália? A pasar en la tribulación. Uhum. Elas vão continuar aplacando, doutora, a justiça ou não? Deus vai descarregar a justiça e não tem como aplacar. No tempo da grande tribulação, né? Me refiro. Jesus fala alguma coisa sobre isso? ¿Te refieres a la tribulación que viene esta que es sobre... Isso. ¿Sí? Isso. Bueno, a ver si se entiende lo que voy a decir. Atención, Marcia. Veja se você entende o que eu vou dizer. En el Evangelio, Jesús nos anuncia que debido al sufrimiento que va a haber No Evangelho, Jesus nos anuncia que, devido ao sofrimento que vai haver, hasta los buenos, los que están unidos a Él, pueden caer. até os bons, os que estão unidos a Ele, podem cair. Se refiere a que pueden apartarse de Él. Se refere a que podem se afastar dele. Y que por eso, debido a ellos, va a acortar el tiempo. E por isso, devido a eles, ele vai diminuir o tempo. El tiempo de la gran tribulación no sabemos de cuánto iba a ser. O tempo da grande tribulação não sabemos de quanto tempo vai ser. Pero Él lo va a disminuir. Mas ele vai diminuir. Bueno, eso es lo que dice Jesús en el Evangelio. Isso é o que diz Jesus no Evangelho. Ahora, San Juan, en el Apocalipsis, hablando de esta gran tribulación, Agora, São João, no Apocalipse, falando desta grande tribulação, nos dice que serán 3 años y medio. nos diz que serão 3 anos e meio. Toda profecía, toda revelación tiene que estar basada en algo que ya se realizó. Toda revelação tem que estar baseada em algo que já se realizou. Porque en Dios no hay tiempo, Porque em Deus não há tempo, sino que en Dios todo es un eterno presente. em Deus tudo é um eterno presente. Por lo tanto, cuando Dios anuncia que la gran tribulación van a ser 3 años y medio, Portanto, quando Deus anuncia que a grande tribulação vai ser 3 anos e meio, eso es la duración de esa tribulación una vez que ya se acortó el tiempo. isso é a duração da tribulação, uma vez que já diminuiu o tempo. O sea que está contemplado en esos 3 años y medio, está contemplado todo lo que se redujo gracias a los actos buenos, gracias a los actos hechos en la divina voluntad. Nesses 3 anos e meio já está contemplado tudo que foi reduzido,
graças aos atos bons, graças aos atos feitos na divina vontade. Así que los actos que hagamos en la divina voluntad sirvieron para que Dios acortara ese tiempo de sufrimiento. Desta forma, os atos que fazemos na divina vontade servem para que Deus diminua esse tempo de sofrimento. Pero disminuir esos 3 años y medio ya no es posible. Porém, diminuir esses 3 anos e meio já não é possível. ¿Sí se entiende? Porque eso es lo que ya pasó. Se entende? Porque isso é o que já passou, já aconteceu. En Dios eso ya sucedió. Em Deus, isso já aconteceu. Dios nunca profetiza, Deus nunca profetiza. simplemente anuncia lo que el ser humano decidió hacer en el futuro. Simplesmente anuncia o que o ser humano decidiu fazer no futuro. ¿Sí se entiende? Entende? Então, quer dizer que guerras e tragédias de cidades, chuvas, tempestades, perseguições, tudo isso já está, quer dizer, tudo isso representa atos da humanidade. ¿Sí? Así es. Dios tiene dos comunicaciones con nosotros. Deus tem 2 formas de comunicação conosco. Una es advirtiendo y la otra es anunciando. Uma é advertindo e outra é anunciando. En la primera, en advertir, el ejemplo es Nínive. Ao advertir, temos como exemplo Nínive. Dios manda a Jonás para que les advierta a los ninivitas que va a destruir la ciudad. Deus manda Jonas para que adverta aos ninivitas que vai destruir a cidade. Pero los ninivitas se arrepienten, los ninivitas hacen penitencia y por eso Dios ya no castiga, ya no destruye la ciudad. Os ninivitas se arrependem, fazem penitência e por isso Deus já não castiga, já não destrói a cidade. Porque lo que Dios hizo fue advertirles. Porque o que Deus fez foi adverti-los. Otro ejemplo de esto es con la aparición de la Virgen de Fátima. Outro exemplo desse é a aparição da Virgem de Fátima. Ella pidió la consagración de Rusia por medio del Papa unido a todos los obispos del mundo. Ela pediu a consagração da Rússia pelo meio do Papa unido a todos os bispos do mundo. Y para que no se extendieran los errores de Rusia. E para que não se estendessem os erros da Rússia. Como no se hizo, o sea, eso fue una advertencia. Como não foi feito, ou seja, isso foi uma advertência. Como no se realizó, entonces ahora estamos viendo el resultado. Como não se realizou, então agora estamos vendo o resultado. Que los errores de Rusia, o sea, toda esta ideología de ellos, está extendiéndose por todo el mundo. Que os erros da Rússia, ou seja, toda essa ideologia deles está se estendendo por todo o mundo. O sea, son las dos posibilidades que el hombre tiene para cuando Dios advierte. Ou seja, são 2 as possibilidades que o homem tem para quando Deus adverte. En Fátima, o sea, y ahora ¿cómo se llama? En Nínive, donde el hombre actúa, se arrepiente y no pasa nada.
em Fátima e agora, né, em Nínive, onde o homem atua, se arrepende e não passa nada. Y en Fátima anuncia, el hombre no responde y lo que está sucediendo. Em Fátima, anuncia, o homem não responde e o que está acontecendo. Pero esas son advertencias. Mas essas são advertências. Las profecías, el anuncio, es cuando el hombre ya decidió no hacer caso al llamado y se pone en contra de lo que Dios pide. As profecias, o anúncio, é quando o homem já decidiu não atender ao chamado e se põe contra o que Deus pede. ¿Sí se entiende la diferencia? Entende a diferença? A Luciana quer fazer uma pergunta, Luciana. Sobre o intercâmbio de vida. Eu tenho observado assim, que ao trocar, né, de vida com Jesus, eu dei a minha para ele crucificar, e eu vivo com a dele. A ver, más. Como? Em ele intercâmbio de vida com Jesus, eu dou minha vida para ele e ele dá sua vida para mim. À medida que eu vivo a vida dele, o pensamento, a nossa maneira de pensar, ela tem que mudar. Ao viver a vida de Jesus, nossa maneira de pensar tem que cambiar. Uhum. Então, agora, tudo o que acontece na minha vida é uma comunicação. Agora, todo o que acontece na vida é uma comunicação de Deus, né, da vida de Deus. Ele está me comunicando algo através da minha vida, que é a dele. Deus me comunica algo através de sua vida. A ver. E eu queria perguntar essa questão do pensamento. Se no livro do céu Jesus fala com Luísa esse papel do pensamento, da mudança de pensamento para poder comunicar com ele, né? Sobre o pensamento, em El Libro del Cielo, Jesus habla com Luísa sobre o cambio de pensamento para poder se comunicar com ele? Por eso, a ver, ¿qué es lo que pasa en este intercambio de vida? Vamos ver o que passa nesse intercâmbio de vida. No es que nosotros le demos nuestra vida a Él. Não é que nós demos a nossa vida a Ele. ¿Para qué la quiere? Para que a quer? ¿Para qué la querría? Para que queria? Cuando mucho, para ponerla en la cruz. Quando muito, para colocá-la na cruz. Y ahora Él es el que nos va a dar su vida. Agora é Ele que nos vai dar sua vida. Pero debemos preguntarnos qué es la vida divina. Mas devemos nos perguntar o que é a vida divina. Jesús nos dice que la vida divina es el conjunto de todos sus atributos unidos y movidos por su voluntad. Jesus nos diz que a vida divina é o conjunto de todos seus atributos unidos e movidos por sua vontade. Por lo tanto, son dos situaciones, dos cosas que necesitamos tener: los atributos divinos y la divina voluntad para mover esos atributos.
Portanto, são duas situações, duas coisas que necessitamos ter: os atributos divinos e a divina vontade para mover esses atributos. Ahora, nuestra voluntad sigue actuando, Agora, nossa vontade continua atuando, pero ya no mueve los atributos humanos, mas já não move os atributos humanos. que los atributos humanos eran las miserias, los vicios, todo lo que nosotros teníamos de nuestro. Porque E os atributos humanos eram as misérias, os vícios, tudo que nós tínhamos de nosso. Y también las virtudes que hubiéramos podido tener. E também das virtudes que podíamos ter. Pero la voluntad, que es la que genera el movimiento en nosotros, Mas a vontade é que gera o movimento em nós. o sea, es el motor por el cual nosotros nos movemos, Ou seja, é o motor pelo qual nós nos movemos. ese motor sigue en nosotros y sigue produciendo los actos que nosotros hacemos. Esse motor continua em nós e continua produzindo os atos que nós fazemos. Pero ahora él llama a la divina voluntad a ponerse junto con ella en el acto. Mas agora ele chama a divina vontade para colocar-se junto com ele no ato. Y entonces la divina voluntad pone en ese acto todos los atributos que contiene. Então, a divina vontade coloca neste ato todos os atributos que contém. Y como la divina voluntad está actuando también en ese acto, E como a divina vontade está também atuando neste ato, entonces es por lo que se convierte la vida de la criatura en vida divina. então é por isso que se converte a vida da criatura em vida divina. Por lo tanto, necesitamos dos cosas que Dios nos dé. Portanto, necessitamos de duas coisas que Deus nos dá. Necesitamos los atributos divinos, Necessitamos os atributos divinos, pero también necesitamos la divina voluntad para que Mas- ponga en movimiento esos atributos. mas também necessitamos da divina vontade para que coloque o movimento nesses atributos. ¿Sí? Ese es el intercambio de vida. Esse é o intercâmbio de vida. Y ahora cualquier acto que hagamos, cualquiera, se convierte en acto divino. E agora, qualquer ato que façamos se converte em ato divino. Y el conjunto de actos divinos que hacemos conforma la vida divina que se forma en la criatura. E o conjunto de atos divinos que fazemos conforme a vida divina que se forma na criatura. ¿Queda claro, Lucina? Sim, Claro, Luciana? claríssimo, claríssimo. Obrigada. Bueno. Silânia, você queria fazer uma pergunta? Mas eu acho que ela... Sim, Eliana, sim. Diga. Pergunte ao doutor, eu quero perguntar ao doutor se, por exemplo, eu desperdicei de oferecer um sofrimento. Eu posso fazer neste momento esse oferecimento e Nosso Senhor pode aceitar esse sofrimento, unindo a Ele? Yo no hice um sofrimento, eu puedo nesse momento hacerlo novamente, é isso, Silânia? Fazer Isso. novamente? Eu E posso oferecer a Jesus? E hoje, oferecer a depois Jesus de já hoje? ter passado, eu posso oferecer hoje Isso. para Ele e Ele aceitar? Eu não hice um determinado sofrimento no passado. A hora eu quero fazer, puedo oferecer a Jesus a hora depois que já passou? No. Lo que quiso decir es que no ofreció aquel sufrimiento, ¿no? Sim.
Bueno, en la divina voluntad debemos recordar que no hay tiempo. Na divina vontade não há tempo. La divina voluntad es un eterno presente. Na divina vontade é um eterno presente. Por lo tanto, podemos tomar todos los sufrimientos que hemos pasado en nuestra vida Portanto, podemos tomar todos os sofrimentos que já passaram em nossa vida y ofrecerlos en el momento actual. e oferecê-los no momento atual. Y tienen el mismo valor que los sufrimientos que estamos sufriendo en el momento presente. Ele tem o mesmo valor do sofrimento que estamos vivendo no momento presente. Y no solo los sufrimientos personales, podemos ofrecer los sufrimientos de toda la familia humana. E não somente os sofrimentos pessoais, podemos oferecer os sofrimentos de toda a família humana. Amém. Ô glória, bendita a divina vontade. Obrigada, doutor. Sí, gracias. Nossa, eu realmente não tinha pensado nisso, nessa possibilidade tão maravilhosa. Eu não É havia lindo. pensado em oferecer o sofrimento de toda a família humana. Eu nunca pensei nisso. Eu pensava em meu sofrimento. Ujú. Pero recordemos que la divina voluntad es unidad. É verdade. Uhum. Perfeito. Así que tenemos en nuestras manos todo el sufrimiento de todos. Y el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento de María, los sufrimientos de Luisa, de los santos, de todos. Interessante. Ujú. Sí, o sea, si esto no fuera, Marcia, entonces no podríamos decir que estamos viviendo vida divina, Verdade. ¿sí? Nos faltaría algo de lo que la vida divina contiene. Uhum. Entonces, Eliana, deixa o doutor falar. para llegar a ese punto de vida divina, debemos encerrar en nosotros toda la creación, todas las cosas creadas. Debemos encerrar en nosotros a toda la familia humana. Debemos encerrar a toda la familia angélica, ¿sí? Y debemos encerrar a la familia divina Uhum. también. O sea, todo lo de Dios ahora lo tiene la criatura por medio de esta divina voluntad. Entonces, podemos tomar el amor, la misericordia, la bondad, la justicia, todo lo que Dios es para entregárselo. Y en ocasiones para pedirle. Y entonces es Dios mismo que se pide a Él lo que nosotros estamos pidiendo. Uhum. Por todos los sufrimientos de los flagelos, de las guerras pasadas Presentes y futuras. y futuras, sí. Así es. Por todos los pecados presentes, pasados y futuros. Sí. Podemos ofrecerle, debemos ofrecerle toda la vida de todos los niños que han sido abortados. Uhum. Márcia, traduz aí para nós o que ele está falando. Ah, desculpa. Eu estou tão interessada em lo que ele está falando. Desculpa-me. Toda a vida das crianças que são abortadas também, né, nós podemos oferecer. ¿Sí? Entonces, no hay nada que se nos escape. Não há nada que se escape. Todas esas vidas de los bebés
de los seres humanos congelados, o sea, por medio de la reproducción. Sí, se entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Aham, sim. In vitro. In vitro. O sea, Aham. son seres humanos, pero que el hombre no permite que sigan viviendo, pero los tienen en hibernación. Todos os bebês congelados também, né, a gente pode oferecer, porque o homem coloca, né, os bebês para ficarem congelados e não permite que eles continuem a viver, sigam a vida. O sea, tenemos a toda la creación, a toda la familia humana, vuelvo a repetirlo, a todos los ángeles, a todo Dios. ¿Sí? Temos a toda a criação, toda a família humana, né, todos os anjos, tudo para Deus, tudo oferecemos a Deus. Dios a Dios. Deus a Deus, dar Deus a Deus. Por Muito isso- lindo, todo muito lindo, muito precioso. Oi. Marisa? Sim, doutor, eu queria saber se, já que as alegrias e os gozos têm o mesmo valor do sofrimento, então podemos também oferecer aquelas alegrias que tivemos quando eu tive um filho, quando eu casei, e aquelas alegrias todas do meu passado têm o mesmo valor? As alegrias e os sofrimentos têm o mesmo valor. Podemos oferecer as alegrias do passado, como ter um bebê, de las bodas, podemos oferecer também? Así es, entendiendo que lo que estamos ofreciendo es los actos. Entendendo que nós temos que oferecer são os atos. Y actos que los debemos poner en la divina voluntad. E atos que devemos colocar na divina vontade. Y por lo tanto, estamos uniendo los actos de felicidad a los actos de felicidad de Jesús, de María, ¿sí? A los actos de felicidad de Dios mismo. E, portanto, estamos oferecendo os atos de felicidade aos atos de felicidade de Jesus, de Maria, e aos atos de felicidade de Deus mesmo. Y de toda la familia humana. E de toda a família humana. Y los estamos ofreciendo para mayor gloria y darle amor a la divinidad. Estamos oferecendo para maior glória e para dar-lhe amor à divindade. Eliana, tem mais uma Vera que entrou aí. É minha Sim. irmã. Pede para ela se apresentar aí, por favor. Quem é a Vera? Cadê a Vera? Vera Lúcia. Cadê Vera Lúcia? Acho que a Vera Lúcia está envergonhada. Tem vergonha. Mais uma para a família da Divina Vontade. Acabei de convidá-la, ela já entrou. Que bueno. Então, Vera Lúcia, apresente-se ao grupo. Não. De repente não está funcionando o som dela, né? Vera, se apresente aí, por favor. Oi. Alô? Oi. Olá, Vera. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada. Eu não estou conseguindo entrar para ficar online com vocês, mas acho que dá para me ouvir, né? Muito gusto. Muito prazer. Obrigada. Seja bem-vinda à família da Divina Vontade. Amém, amém, amém. Es una familia muy rara, Sí. porque tiene cara de M. Fíjate, tiene cara de M, de A, de L. Sí. Es Sem graça. todo el alfabeto. É a primeira vez que eu entro online. Escondidas. Não se apresentam.
Primeira vez que eu fico online, assim, eu fico sem graça, meio tímida. Não, pode aparecer, todos aqui somos tímidos. Tá bom, obrigada. Muito obrigada. Que Jesus seja bem. Tudo isso, essa abertura, esse leque que se abriu de passado, el pasado, presente y futuro de nuestros sufrimientos, de nuestra historia, que juntando con la familia humana hay muchas semejanzas con muchas familias, con muchas... Es una forma de limpieza, de una limpieza de la historia, de una sociedad corrompida o sufrida, o de todo, ¿no? Yo creo que por esa historia, la historia de la humanidad está siendo purificada toda. Y va a ser más purificada todavía. Sí. Mucho más. Bueno, pues ahora. Yo creo que por último vale la pena mencionar esto. No solo debemos recoger o tener en nosotros los sufrimientos de toda la familia humana. Vale a pena mencionar isso. Não somente devemos recorrer ou ter em nós os sofrimentos de toda a família humana. De tener todos los actos, todos los pecados de toda la familia, tomarlos en nosotros. De ter todos os atos, todos os pecados de toda a família, tomarmos em nós. Y repararlos poniendo un acto divino en cada acto de ellos. E reparar colocando um ato divino em cada ato deles. Esto es lo mismo que hacía Jesús para redimir a todos. Isso é o mesmo que fazia Jesus para redimir a todos. Y por eso es que ahora en la divina voluntad tomamos los actos de Jesús, que ya nos los dio, los hacemos nuestros y los ponemos en acto nuevamente. E é por isso que agora na Divina Vontade nós tomamos os atos de Jesus que Ele já nos deu e fazemos nosso e colocamos em ato novamente. Na Divina Vontade, né? Estamos de alguna manera cooperando con Él en la redención. E estamos de alguma maneira cooperando com Ele na redenção. Por eso la criatura se vuelve corredentora. Por isso a criatura se torna corredentora. Y del mismo modo, o sea, en todos los actos de la creación, E do mesmo modo, ou seja, em todos os atos da criação, el alma que vive en la divina voluntad se une a los actos de Dios en el momento de la creación y se vuelve co-creadora. a alma que vive na Divina Vontade se une aos atos de Deus no momento da criação e se torna co-criadora. O sea, es verdaderamente la participación de la vida divina en la criatura, en totalidad. Ou seja, é verdadeiramente a participação da vida divina na criatura, em totalidade. Muito, muito incrível tudo. No se escuchó ningún wow. Uau! Uau, uau. A gente fica sem palavras, doutor. Diante de tanta grandeza, de tanto amor que Jesus tem por nós, que a Divina Vontade nos traz essa paixão, esse amor, desse conhecimento tão divino que é a Divina Vontade, e nos levar a ser outro Jesus com Ele. É muito lindo isso, a gente não tem palavras para agradecer o amor de Jesus, essa bondade dele, para nós, assim, é uma gratificação tão grande que a gente fica sem palavras, porque o amor dele se funde
tanto na gente como se infundiu em Luísa naquele tempo. Naquela época dela, ele acaba se infundindo em nós, se enraizando em nós. E a gente acaba fazendo os mesmos atos dele com o mesmo amor de Luísa. Isso é muito profundo, isso é muito lindo. É gratidão demais a Nosso Senhor. E nós não merecíamos nada disso. Não, não. A gente não tem a dimensão, né, de tudo isso, a gente não tem um mínimo, nós não merecemos nada, nada, nada do que ele nos capacita, nada do que ele nos dá. Sin embargo, debemos entender que exactamente para esto fuimos creados. No entanto, devemos entender que exatamente para isso fomos criados. Y fuimos creados con toda la intención de llegar a tener esta vida divina en nosotros. Ese era Adán. E fomos criados com toda a intenção de chegar a ter esta vida divina em nós. Esse era Adão. Por lo tanto, o sea, no se trata como un, no sé cómo decir, para no generar problema. No se trata nada más de un don o de un regalo en la actualidad. Não se trata mais do que um dom ou de um regalo na verdade. Sino se trata de restituirnos al plan original. Se trata de restituir-nos ao plano original. O sea, lo que se intenta es revertir los efectos de la desobediencia de Adán. Ou seja, é tentado reverter os efeitos da desobediência de Adão. Por lo tanto, si logramos llegar a vivir en la divina voluntad, bom, se conseguimos chegar na divina vontade, a viver na divina vontade, vamos a ser exactamente iguales que Adán creado en el momento de su creación. Vamos fazer exatamente igual a Adão no momento da sua criação. O sea, vamos a recibir en nosotros aquel aliento de Jesús que insufló en Adán, ahora lo vamos a recibir nosotros. Vamos a receber em nós aquele hálito que Jesus soprou em Adão, agora nós vamos receber. Así que volveremos a ser paraíso terrenal. Assim que voltaremos a fazer um paraíso terreno. Doutor, uma pergunta assim, será que nós somos, assim, fomos escolhidos, talvez a dedo por Nosso Senhor, para estarmos vivendo este momento no divino querer? No. 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 O sea, la divina voluntad, Dios quiere que sea para todos, toda la familia humana. Sim. Não, a divina vontade, Deus quer que seja para todos da família humana, não só para um. Los únicos escogidos son María y Luisa. As únicas escolhidas foram Maria e Luísa. Por lo tanto, todos los demás estamos predestinados a vivir en la divina voluntad. Portanto, todos os demais estamos predestinados a viver na divina vontade. Pero no somos escogidos, sino somos todos. Mas não somos escolhidos, mas sim todos. Ahora nosotros somos los que decidimos si queremos o no queremos vivir en esto. Agora somos nós que decidimos se queremos viver ou não nisto. Y la forma o el medio para decidir es el conocimiento. E a forma, o meio para decidir é o conhecimento. De ahí la necesidad de leer, de adentrarse en estas verdades para ver si me agrada o no.
Daí a necessidade de ler, de adentrar nessas verdades para ver se me agrada ou não. ¿sí? Pero que seamos escogidos, no. Mas, Somos afortunados. mas de sermos escolhidos, não. Somos felizardos. ¿Y por qué somos afortunados? Porque somos la primera generación que está empezando a vivir este cambio. Somos felizardos porque somos a primeira geração que está começando a viver esta mudança. Es el momento más grande de la historia, É o maior momento da história, porque es el momento de la reconquista del reino de Dios en la tierra. porque é o momento da reconquista do reino de Deus na Terra. Así que somos pioneros en este andar. Desta forma, somos pioneiros neste andar. Então, doutor, eu pedindo todos os dias eu peço a Nosso Senhor para que o Santo Padre Leão, Papa Leão, conheça a divina vontade e assim que ele possa espalhar a divina vontade para o mundo. Todos os dias eu peço essa graça a Nosso Senhor. Estou certa em fazer isso? Ojalá. Sim, oxalá. Que ele beatifique a Luísa e que o mundo inteiro conheça e viva o divino querer. Pues sí, mucha gente está esperando que la beatifiquen para aceptarlo. Sim. Muita gente está esperando que a beatifiquem para aceitá-lo. Bueno, lo que les podemos decir es, sigan sentados, Bom, o que podemos dizer é que continuem sentados, esperando. esperando. Esperem um pouquinho mais. Y mientras nosotros vamos avanzando en esta vida divina. Enquanto isso, nós vamos avançando nesta vida divina. Entonces somos afortunados porque acolhemos. Claro. O sea, nuestra voluntad se convirtió en ángel que nos está llevando a la gloria. Ou seja, a nossa vontade se converteu em anjo que nos está levando à glória. Jesús dice que la voluntad humana se convierte en ángel que la lleva a la gloria o en demonio que la lleva al infierno. Jesus diz que a vontade humana se converte em anjo que leva à glória ou em demônio que leva ao inferno. Así que bendita voluntad nuestra que decidió sí. Bendita a nossa vontade que decidiu pelo sim. Bueno, doctor, vamos a meditar sobre este final de dormir muy felices. Pero Como ángeles. ¿De acuerdo? En la divina voluntad. En la divina. Porém, de acordo com a divina vontade. Sí, claro. En la divina voluntad el dormir se convierte en amor, en gloria y en reparación. Que na divina vontade o dormir se converta em amor, em glória e em reparação. Bueno, doctor. Ahora le toca el turno a don Diácono. Sí. Ah, o diácono. Diácono Luiz. Pois não. Tô bom, doutor, obrigado.